Boa noite, igreja. Vocês estão dormindo, não, né? Boa noite, igreja. Então, o Ministério de Recreação do Mês da Juventude, hoje a gente vai trazer uma espécie de teatro, né, que é muito conhecido na comédia secular, que é o Melhor e Pior Dia. Mas como o subtema do nosso congresso, Mês da Juventude, é adaptar sem perder a essência, nós vamos trazer a seguinte situação: planejamento do Mês da Juventude. O irmão Pedro Borges vai estar representando o irmão Bruno Braga. O irmão João vai estar representando o nosso querido Felipe Aguiar. E o nosso amigo Jonathan vai estar representando o nosso digníssimo pastor Pedro Salvador. E esse é o melhor dia. Felipe. Bruno Felipe. Como é que você tá, cara? Tudo certo, melhor dia hoje. Melhor dia hoje. Rapaz, Me conta. tudo bom também. Me fala coisa boa. Uma coisa boa, melhor dia da semana. Me fala. Melhor dia, sabe por quê? Ó, sinalzinho verde todos, você sabe que é um saco ficar no sinal parado. Outra aqui, os velhos não estão morrendo não, meu parça. O velho tá Remédio todo, tá bom? remédio, ó, top, empresa lá no alto. Tudo certo. Top demais. Eu E tô você? bem também, no banco tudo certo, os jovens tudo trabalhando na igreja. Graças a Deus, né, O cara? bichinho de Duda, pelo que cita, tá cantando. Meu, Tá que cantando, coisa linda. Tá cantando tudo certinho. Ô, glória. Mas aqui, Falei. esse tarezinho pequeno aí. Esse Ah, tarezinho, eu tô reparando aí. você gostou? Gostei. Você gostou? Tá pequeno. Tem certeza? Posso Me contar a conta. história que Me aconteceu? fala então. Tava eu lá em casa. Karine chega do trabalho. Rapaz. Fui dar um beijinho nela. Oi, amor. Rapaz, ela não reclamou que o nariz bateu com o nariz, doeu. Na hora ela falou: amor, tá precisando reduzir isso aí. Como eu amo minha esposa. Reduziu, né? Gostou? Com certeza, tá pequenininho. Tá bonito, né? Viu, né? Isso aí! Como é que tá? Vê se você acha algum espaço vazio aí. Que espaço? tem Que nada. espaço? Eu não tô vendo espaço aí não, rapaz. Tudo cheio. Tá tudo lindo. Sabe o que é isso? O que é isso? O shampoo aí, remedinho, tudo dando certo. Minoxidil. Implante, minoxidil, tudo Vic na igreja aí, ó. Tá bonito, tá Aqui. bonito. Mas agora tem aquela reunião, né? Dá um beijo, tá? Isso. Reunião com o pastor agora, Que né? reunião? Reunião. Quando? Hashtag partiu, hashtag agora. Partiu? Hashtag. Pastor Pedro. Pedrão, beleza? Pastor, é o seguinte, a gente quer saber aqui o nosso orçamento pro cônjuge. Meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Hoje, passamos pela Assembleia essa semana e o orçamento para o cônjuge desse ano é ilimitado. Ô, glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Quem vocês quiserem para vir para cá. Amém. Igreja, Deus é bom. eu tenho certeza que esse ano o cônjuge vai ser top demais. Vai ser muito bom. Amém, Felipe. Eu creio, tenho certeza. Então, Felipe, para pregar, tem aquele Lucinho, né? Pastor, loucos por Jesus, muito bom. Gosto Tem aquele demais. dos casais lá. Tem aquele Cláudio Duarte. Isso, não tem dinheiro. Tem dinheiro ilimitado, né, E, pastor? e o do chapéu lá da fazenda? Aquele que... Ô, rapaz. Melhor não, sei, né? Isso, Não, isso, deixa eu isso é perigo, isso aí. E pra louvor? Louvor. Me ajuda aí, filho, me ajuda aí. Ludmila Feb. Boa. Top demais. Mas Ana e- Paula Valadão. Baruque. Baruque, tive uma ideia. Me fala, me Tonzão ajuda. do Passinho. Passinho, isso é bom, você sabe, né? E o pós-culto? Pós-culto. Churrascada liberado pra igreja toda. Vitelo. Vitelo, Fratelo. Fratelo, McDonald's, Tem dinheiro, Bob's. né? Tem dinheiro? Tem dinheiro ilimitado? Pastor, Top. você aprova isso? Tem alguém contrário aqui? Não. Não, mentira, mentira. Apoiado. Tá aprovado. Ô, glória a Deus. Pastor, Aleluia. muito obrigado. Deus abençoe vocês. Pastor, fique na paz. Filipão, tudo certo, né? Graças a Deus, cara. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então vamos orar. Vamos orar? Ora pra Repete gente. comigo, repete comigo. Repito. Senhor Deus, Senhor Deus. obrigado. Obrigado. Porque o pastor liberou o dinheiro todo. Porque o pastor liberou o dinheiro Em todo. nome de Jesus, Em nome de Jesus. abençoe esse cônjuge. Pessoa se conhece. Amém. Amém. Até mais. Então, acabou não. Agora eles vão entrar rapidinho aqui. Rapidinho mesmo. Porque agora, galera, é o pior dia.
Cadê Felipe? Pera aí, tô chegando. Bati com o nariz e ele se doeu. Felipe. E aí? Bruno, como é que você tá? Dá a mão, Felipe, me ajuda. Tudo certo? Dá abraço. Meu nariz, ai. Desculpa. Me fala uma coisa boa. Essa semana tá difícil. Tá igual a mim, Felipe. Sério? Tá difícil. Tá osso. Me fala. Rapaz, ó, furou o pneu do carro, tá vindo pra cá, meu cabelo tá na cara. Sinal vermelho, Complicado. os velhos tá tudo reclamando Do remédio? do remédio. Tá bom não. E você? No banco lá tudo complicado. Tá, ih, rapaz. Em casa, o bichinho de Duda, o bichinho fugiu. Fugiu, meu Deus do céu. Tá querendo outro agora. Mas aqui, seguinte, não queria falar não, mas tá crescendo aí, né? O quê? O que tá crescendo, rapaz? Seu nariz aí. Que nariz? Não queria falar não. Sério? Você tá aqui na porta, aqui um tempo, o nariz tá lá na porta. Onde eu vou, o nariz chega primeiro. Você em janeiro, nariz em fevereiro. Rapaz, faz isso não. Sério, bicho? Tá. Não queria falar não, né? Você tá falando de que de mim? Ah, para, seu faz isso vacilão? não. Faz isso não. Esse cabelo você parece um escorregador de piolho, não sei o que aqui atrás. Nessa semana tá caindo tudo. Tá caindo Tá o caindo, estresse. não sei da onde. É, Aqui, cheio de buraco. vou te recomendar uma coisa boa. Vim no comercial. O quê? E Makeup Hair Rejuvenescedor. Funciona? Funciona. No comercial funciona. Aqui, cheio de espaço. Eu acho que funciona. Não virou um, não. Tem que ser um, né? Somos um, tem que ser um. Um cabelo só, né? Valeu. Tem reunião agora, né? Que reunião, rapaz? Pastor Pedro, Meu Deus, já viu a 2 hora? horas, estamos atrasados. Pastor, E aí, pastor? 20 minutos atrasado, né? Rapaz, desculpa, pastor. É que complicado, essa pastor. semana tá complicado demais. Eu tava vindo pra cá, pneu furou. Tá tudo dando ruim. pastor, é o seguinte. E o orçamento pro cônjuge? Ah, meus irmãos, tenho uma má notícia pra vocês. Meu Deus. O orçamento do cônjuge pra esse ano vai ser 1/10 de meio salário mínimo. Pastor, você nem fez essa conta, pastor. Meu Deus, de onde vem esse dinheiro, meu Deus do céu? Felipe, e agora? Caramba. Mas eu tenho certeza que, Fala. independente de dinheiro, o mesmo Deus que vai estar se tiver dinheiro, vai estar se não tiver dinheiro, amém? Amém. Então, para pregar, vão gastar não. Vamos gastar não. Rapaz, chegou um pregador novo na igreja. Quem? Tal de Tel. Pediu carta? Pediu carta, não precisa dar Não dá oferta. oferta? Carne Tá nova? certo, né? Não precisa, ué. A regra é clara. Já que não tem dinheiro para tocar, deixa o live, né? Fazer o quê? Da casa, né? Rapaz, que baterista. Meu Deus do céu, quebra as baquetas tudo. Ele abre reclama com ele, né? Que reclama pra caramba. Um cabeludinho. Sei quem é. E pós-culto? Me ajuda aí. Pós-culto? Pós-culto eu tive uma ideia. Ah. Já que a gente vai economizar aqui com pregador, com louvor, a gente pode pegar o orçamento e comprar um cheeseburger. Boa. Né? Pedir a tia Jana pra fazer um hot dog. Alguma coisa do tipo. Tá certo, pastor? É, meus irmãos, porque isso não foi aprovado pela Assembleia. Meu Deus. Ó, vamos usar o bebedouro. Bebedouro aí. Joga um tangue lá dentro. tangue lá dentro. Um sacode. Fica bom. E para comer? Pra comer pipoca micro-ondas. Salgado Dá de pra cantina. galera. É, salgadinho. O que você acha? É isso mesmo. Infelizmente, senhor. Tá certo, então, pastor. Deus abençoe vocês. Amém. Vai ser benção, pastor. Tem fé. Complicou, hein? Complicou, Bruno. E agora? Vamos orar. Vamos orar. Então fala comigo. Vou Repete falar. comigo. Deus é bom Deus é bom o tempo todo. o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Isso aí. Bruno, agora sim. Tive Mais fé feliz. que tô mais feliz. Cuidado da porta! Ai, quebrou meu nariz. Então, Felipe, Bruno, cheguei. Pastor Pedro, por favor. Então, pessoal, o objetivo desse teatro aqui é que, independente do momento da nossa vida, se o momento é bom, se é ruim, a nossa vida tem que estar de joelho no chão, aos pés do Senhor. Amém? Eu vou pedir o nosso pastor Pedro para orar pela vida dos 2 líderes, né, dos adolescentes e dos jovens, consagrando a vida deles, né, agradecendo, porque mediante as lutas, as dificuldades que às vezes o ministério tem passado, eles estão
firmes, até problemas particulares também, eles estão sempre trabalhando para a obra do Senhor e nunca desistindo da gente, né? Nos motivando e nos motivando a estar trabalhando na obra do Senhor também. Pastor? Antes da oração, ainda no clima da esquete aí, né, do teatro, mas tem a boa notícia. Foi liberado 3 salários para o cônjuge. Segunda boa notícia, Felipe conseguiu um emprego de 6 meses. Terceira boa notícia, as ações do banco dele subiram. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa liderança dinâmica, consagrada. Obrigado, Senhor, por esse espírito de união, de companheirismo. Muito obrigado, Senhor, pela tua unção, ó Pai, sobre a tua igreja, fazendo dessa igreja um povo alegre, feliz, um povo descontraído e um povo que leva a sério a tua palavra, entendendo que agora é um momento de santidade, é um momento de comunhão, é o momento da evangelização e missões, é o momento de uma adoração que agrada ao Senhor. Pai, eu quero pedir a continuação da tua unção sobre nós, como igreja, sobre esse congresso que tanto já tem nos abençoado. Esteja, ó Deus, com o pregador mais uma vez, ó Pai, e eu quero, Senhor, reconsagrar a Ti as vidas dos nossos líderes, o irmão Bruno, o irmão Felipe, o irmão Diego, esses irmãos que têm se dado, ó Pai, o máximo para abençoar os nossos adolescentes e os nossos jovens, e juntamente deles, todos os seus pares de diretoria. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, a careca, né? Vocês olharam da careca, mas eu sei que quase ninguém percebe a falta de cabelo aqui, né? Nós somos a gente acaba nem olhando para isso. Mas que legal. Isso aqui não estava no script, né? Né, Felipe? Mas foi. Confira nossas programações. Além do nosso culto às quintas-feiras, essa semana também teremos às 19h30 na sexta-feira um culto e no sábado também às 19h30. Você que é líder, nós teremos 9 horas da manhã uma capacitação de líder com o pastor Daniel. Vai ser bênção, então compareça lá. Mas manteremos as nossas programações normais no domingo. Teremos a nossa EBD às 8h45, às 10 horas teremos a nossa EBD discipuladora e às 10h20 o culto normal. Na parte da noite, às 18 horas, teremos o Fusão, que é a união de jovens e adolescentes. Então, nos encontraremos no templo e todos os jovens e adolescentes participarão de um culto juntos. Na parte da noite, teremos o nosso culto normalmente às 19h30 também. Galera, o nosso pós-culto será no pátio da igreja. Vai ser muito maneiro. Vão vir vários food trucks, vai ter música, vai ser muito top. E aí, mano, você tá sem célula? Então procura a galera da recepção, que eles vão te mandar pra célula que você mais se identifica. Mano, você tá gostando das músicas do mês da juventude? Então, nos siga nas nossas redes sociais, que a gente vai estar disponibilizando todos os links da playlist. É isso aí. Galera, essa é a última semana do Nosso News e a gente curtiu muito aqui com vocês, então muito obrigada. Até a próxima. Valeu! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Amém. Amém. Queridos, só fazer um detalhe, um adendo que mudou na programação, é que o bate-papo amanhã é o seguinte. Quantos aqui são líderes? Levante uma de suas mãos. Quantos aqui já foram líderes? Ou almejam ser líderes? Nós queremos amanhã, queremos fazer um convite para você que é o seguinte, ao invés desse bate-papo ser às 9 horas da manhã, ele vai estar acontecendo amanhã às 16h30. Amém? Fala assim comigo. Amanhã às 16h30. O convite é para quem? Para você que é líder, para você que foi líder, para você que almeja ser líder. Nós vamos sentar aqui, o pastor Daniel recentemente, a gente estava conversando de um programa que eles tiveram lá em São Paulo, um período de hospital de líderes, não foi isso?
Amanhã nós vamos sentar aqui, vamos bater um papo sobre liderança. E aí vem para cá e vai ser um tempo bacana para a gente estar ouvindo de Deus, aprendendo mais um pouquinho como que nós precisamos fazer para alcançar o coração dessa geração. Amém, irmãos? Quantos querem ser usados pelo Espírito Santo nesse tempo? Diga glória a Deus. E esse é o tempo. Fala assim, a hora é agora. Pois é. Amanhã de manhã também houve essa interação, porque amanhã de manhã os jovens vão estar indo lá no projeto social. Inclusive, eles estarão fazendo uma horta. Você tem enxada na sua casa? Quem tem enxada em casa? Levanta a mão. Rapaz, sumiu aí. Meu irmão lá tem enxada. Se você puder nos abençoar, amanhã cedo traga uma enxada para cá, que a igreja também tem. Vamos pegar da igreja, se por acaso você puder nos abençoar. O pessoal vai estar indo lá amanhã num projeto social e a gente vai estar fazendo uma horta com as crianças. 8 horas da manhã, aqui na igreja, o pessoal vai estar saindo para fazer o projeto social lá, tá bom? Outra coisa que eu queria anunciar para os irmãos é que o livro chegou, tá? O livro é Menos é Mais, o que Jesus ensinou, mas insistimos em não entender. Deixa eu só dizer para vocês os índices do livro. Porque menos é mais, menos ansiosos e mais alegres, menos ocupados, mais comprometidos, menos popularidade, mais amigos, menos conectados, mais contemplativos, menos publicidade, mais testemunho, aquele que se tornou menos para que pudéssemos ser mais, Jesus. O livro é sensacional. Esse livro aqui nós participamos de um congresso lá no JV, que foi lá em São Paulo, foi um momento muito especial na nossa vida, e foi um livro que tem me abençoado muito. Pastor Pedro também tem, já contou o testemunho aqui que tem sido bênção na vida dele. Nós trouxemos 120 exemplares, tá bom? Eles estarão sendo vendidos aqui no final do culto. Se você deseja o livro, corre, tá bom? Porque o livro vai estar sendo vendido a R$18, na internet o preço dele R$15, mas tendo em vista o frete que nós pagamos, essa situação toda, a gente está precisando fazer o livro por 18. Tá bom, irmãos? Amém? Nós possivelmente teremos algum problema quanto a troco, e aí se você puder nos abençoar na questão do trocado, bom. E se não puder também, você já deixa 20 e fala que fique de oferta, porque vai ser importante para nós, para subsidiar as despesas do congresso. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu acho que acabou os anúncios. Pastor Daniel, pode vir aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Fala assim comigo, só se for agora. É isso. Pastor Daniel, falei com ele ontem, falei, cara, você não sabe como é que está sendo bênção de Deus na minha vida esse tempo aqui. Tenho aprendido muito, tem sido um tempo muito especial, e não tem palavra para agradecer a Deus por esse tempo aqui, cara. Bom, que Deus te use nessa noite, como fez ontem, como tem sido na minha vida, amém? Levante suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, pela vida do pastor Daniel. Ó Deus, louvamos pela mensagem que cremos que o Senhor tem trazido nesse tempo para essa igreja, e obrigado porque o Senhor tem usado a instrumentalidade do teu filho. Ó Pai, no nome de Jesus, usa-o com ousadia, com simplicidade, com verdade, com intrepidez, com muita graça, com muita unção do teu Santo Espírito nessa noite. Por isso, Deus, encha-o da tua presença, e obrigado, Jesus, por esse tempo que temos passado junto aqui, porque tem sido muito abençoador para a minha vida. Ó Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos, irmãs, né? Boa noite, gente. Vocês estão, porque sou eu, vocês falam desanimado, né? Se fosse os meninos, mas tudo bem, vai. É que eu não sou daqui, né? Mas estou muito feliz de poder viver esse tempo com os irmãos aqui. Tenho aprendido muito com vocês, em todos os momentos em que estive com os irmãos da igreja. Ontem aqui na reunião, à noite a gente bateu um lanche, hoje almoçamos, e agora à noite vamos sair para comer, lógico, né? Não dá para... Eu já falo assim para constranger os caras, entendeu? Se os caras não iam me levar, agora eles se sentem obrigados a levar, né? Então vai ser churrasco, o cara vai dando dica, entendeu? Para ver se o negócio flui, né? Mas graças a Deus, eu também trouxe eu esqueci os livros, né, que eu ia trazer, mas trouxe algumas camisetas que eu vendo. Uma das formas de abençoar na nossa casa. Um dia eu estava conversando com um amigo, falando sobre mensagens rápidas, né? Eu acho que a gente tem que ter o poder de sintetizar, se bem que quando eu vou em outras igrejas eu tento explanar um pouco mais de tempo, porque afinal a gente está aqui
faz uma viagem tão longa, então gasta um tempo maior, mas eu acho que a gente tem que ter o poder de síntese, né? Então, poder dizer em poucas palavras muitas coisas, né? Então, eu tenho levado as camisetas, vão estar lá embaixo também. Não é por outro motivo que nós vendemos, né? É para que você use, explique para as pessoas, mas também abençoe a nossa casa, né? Nós não escondemos falando que tá barato, não é o preço mesmo, você está comprando e você tem consciência de que isso abençoa a nossa vida lá, é de Deus, então por isso não peça desconto, porque eu não vou dar, então assim, você vai falar um negócio assim, para obra missionária. Uma vez eu apelei e deu certo. Falei, se você comprar essa camiseta, você abençoa um casal missionário com uma filha de 1 ano. Aí o povo quase chora, né? Fala, não, é minha casa. Aí fala, então assim, eu estou usando essa daqui, né? Ontem eu usei uma outra, mas estava com frio. Vou mostrar ela. Essa aqui, seja você a diferença. Mensagem simples, né? Mas se você observar, o você aqui está ao contrário, está espelhado, né? Então todas as vezes que você se olha no espelho com essa camiseta, a única palavra que você lê certa é você. Isso quer dizer que seja você a diferença, não é que você está esperando que o outro seja, mas quando você veste essa camiseta, você está dizendo para os outros que você é a diferença na vida deles, amém? Então assim, eles ficam tranquilos quando você chega. Porque, não, você é a diferença na minha vida, então posso fazer o que for, né? Você está aí disposto a me perdoar, me amar, então assim, está tudo certo. E a outra que nós fizemos, essa daqui, é um eu, uma letra escrito eu, mas é um eu escrito por vários tipos de nós. Tem nós de todos os tipos, de todos os tamanhos, porque nós entendemos que as nossas diferenças formam um único eu, um único Senhor, o cabeça que é Cristo. Então nós reconhecemos as diferenças, a diversidade, o que é plural no nosso meio, para que nós sejamos um. Só quando eu falo aqui que o negócio nós sejamos um em Jesus. Então é um eu que contempla todos nós. Ninguém é completo sem o outro. Então tem mais uma lá também, mas não é tão legal, por isso que eu nunca nem falo. Não deu muito certo, mas se quiser comprar também, tá tudo certo. Vou deixar aqui com os meninos, tem uma amiga lá ajudando a vender, e aí você pode comprar lá, custa R$40. Se você puder, você vai estar abençoando a nossa casa. Bom, meus irmãos, ontem nós tivemos um tempo aqui, para mim foi muito bom, e hoje eu quero continuar um pouco do que nós falamos ontem. E ontem, para quem não veio, nós conversamos a respeito da simplicidade de Jesus em 5 movimentos contidos no Evangelho. A simplicidade de Jesus encontrada na família de Jesus, pela sua situação social, econômica, a simplicidade de Jesus encontrada no seu nascimento, a simplicidade de Jesus encontrada em todo o seu ministério, a simplicidade de Jesus encontrada na sua entrada triunfal e a simplicidade de Jesus descrita também na hora da crucificação. Hoje nós queremos continuar até um pouco no que vocês têm trabalhado aqui a respeito do livro, destacando alguns excessos. Todo excesso faz mal. Todo excesso não é maligno. Tudo que é excedente responde a um desequilíbrio. Então nós precisamos também, com o exercício do estudo da palavra, da oração, voltarmos a retirar algumas coisas que passaram demais na nossa vida em determinados assuntos e retirar-nos isso buscando um equilíbrio. E hoje eu quero falar aqui, muito parecido com o que nós falamos ontem, mas nós queremos continuar nessa mesma linha, falando um pouco da religiosidade. Nós trabalhamos esse livro também lá na igreja, na congregação onde eu pastoreio, mas nós seguimos um pouco mais, nós ficamos 2 meses falando todos os domingos sobre esse livro, e uma das oportunidades nós falamos sobre menos religiosidade e mais evangelho. O mundo em que nós estamos vivendo, o contexto onde nós estamos inseridos, seja ele no seu contexto religioso, evangélico, tem algumas denúncias acerca da religiosidade. Por exemplo, hoje é muito comum nós percebermos o excesso do cuidado pelas formas e um descuido pela essência.
De vez em quando a gente vai conversando sobre forma, falando de essência, sem perceber que estamos falando de forma. A gente vai confundindo. Então você vê pessoas que brigam pela forma, mas poucas pessoas que se dedicam à essência, que estudam a essência, que ficam gastando tempo a respeito da essência. E o Evangelho, nos dias de hoje, ele é preocupante quando assume questões da forma, porque quando a forma é primária, a essência se torna secundária, nós encontramos um grande equívoco. Por exemplo, hoje nós estamos cada vez mais performáticos. Ontem eu falei, parece que para ter uma igreja precisa ter tudo, e Jesus pediu para ter 2 ou 3 pessoas, mas eu não sei se você já percebeu, mas os pastores que se destacam, os jovens, os cantores, as cantoras que se destacam, em 2 anos eles se transformam. Eles são outra pessoa. A pessoa começa a cantar, ela tem cabelo normal, brinco, usa calça jeans. 2 anos depois, ela é cheia de tatuagem, cabelo azul, alargador, assim, porque parece que para ser jovem no ministério tem que ser style. Tem que ser diferente. Então, tipo assim, eu fico preocupado, porque eu não sou style, né? Então, não me encaixo nisso, mas eu fico percebendo uma força que nos empurra intrinsecamente para um movimento de forma, de aparência. Por exemplo, quando você vê alguém cantando assim, ó, santo. No louvor, se você vê alguém assim, ó, é o quê? Está em pecado. E eu gosto de ficar assim, ó. Isso aqui é meu estado. Você vê o pentecostal, pentecostal é isso aqui, ó. Se eu estiver assim, o negócio está fluindo no meu coração. Se eu estiver muito animado, é o contrário. Minha esposa já identificou isso. Toda vez que eu estou animado demais, é porque eu estou mal. Estou tentando esconder alguma coisa. Mas quando eu estou bem, eu estou assim, ó. Só que não dá para ser assim. Porque todo congresso tem alguém filmando. E o cara sempre filma a gente, que a gente vai pregar, tem que sair nos vídeos, né? Aí eu estou lá no louvor espiritual. O cara vem vindo, com aquela câmera assim. Você tem uns 3 segundos para pensar. O que você faz? Você sai no vídeo assim. Eu só faço aqui, ó. Mudou tudo, pastor. Agora o negócio fluiu. Aí quando eu quero assim, dar um sacode na turma, eu mexo a boca, fingindo que eu estou orando assim. Aí o negócio flui, porque não dá certo. Se você ficar assim, as pessoas vão pensar que você não tem o espírito. Se você sentar então, aí você traiu a mulher. É uns negócios assim, não pode. Mas eu fico pensando que nós somos levados sem perceber, nós principalmente pastores e líderes, a viver sempre a aparência. E o mundo gospel hoje tem até site de fofoca. Tem um site do Satanás chamado Fuxico Gospel, que fica fofocando a respeito das pessoas do mundo evangélico. E eu observei há uns dias atrás, por causa de uma cantora que caiu aí com questões pessoais, que da mesma forma que o mundo gospel te eleva até as alturas, ele te vomita no outro dia. Em meia hora você deixa de ser tudo que falaram de você. Você é o santo, desde que você não tropece nunca. Então, da mesma forma que eles te exaltam, eles te vomitam e pisam em você. E esse universo da religião está massacrando a juventude, está destruindo as lideranças jovens, porque eles não têm mais espaço para compartilhar as tristezas do seu coração, os anseios da sua alma, as suas dúvidas. Me parece que o evangelho de hoje ele é 100% certo, e quem tem dúvida não tem lugar na congregação. Se aqueles que têm dúvida não têm lugar na congregação, eu deveria ser o primeiro a sair dela, porque eu sou cheio de dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, mas se eu expor as minhas dúvidas, eu não me enquadro no meio religioso, e eu estou fora. Então, para não ficar de fora, eu escondo as minhas dúvidas e finjo ser o cara mais certo que vocês já conheceram, porque aí vocês me chamam de novo. Só que isso vai massacrando as lideranças, e quando nós estamos sozinhos diante de um espelho,
nós reconhecemos quem nós somos e nós entramos em desespero. Isso acaba com o nosso casamento. Isso acaba com a educação dos nossos filhos. E eu não consigo mais conviver nesse movimento que trata a gente como objetos, que são descartáveis ou usáveis, depende da demanda. Se a demanda estiver para um lado, nós somos bons. Se a demanda estiver para o outro, nós somos descartáveis. Houve um tempo na Bíblia em que a religião também estava assim. Talvez um pouco pior. Um tempo na Bíblia onde que a mensagem do Evangelho, a mensagem da lei de Deus, do Antigo Testamento, também foi usada totalmente na performance. E onde as aparências eram principais. Por isso que Jesus fala que por dentro os homens eram podres, mas por fora eles eram belos. E Jesus vem denunciando que as intenções do coração. Jesus, ele muda isso. Ele não só fala agora das ações, como ele começa a falar das intenções. Ele diz, em outro momento, se você olhasse, se você traísse, você precisava, para trair alguém, para cair em adultério, você precisava ter uma relação com alguém. Mas agora, nesse tempo, basta você olhar com intenção impura. Então Jesus vai não apenas falar das ações, como introduzir aspectos de intenções. E aí fica muito mais difícil, mas fica claro. E há algo na Bíblia que a religião insistiu em impor a respeito do sábado. Eu quero falar sobre menos religiosidade, mais evangelho, e antes nós precisamos fazer essa introdução, assim, contextualizando os irmãos dentro daquilo que eu vou falar. O sábado, no tempo de Jesus, foi totalmente deturpado. O sábado é um mandamento de Deus. E infelizmente é um dos únicos mandamentos que a gente não obedece. A gente não descansa mais. Esse livro vai falar disso. A gente não para, a gente não dorme, a gente acorda de madrugada para responder e-mail. Isso é pecado. Não, isso não é outra coisa, isso é pecado. Nós não descarregamos o celular, nós estamos 24 horas ligados, isso é pecado. Jesus disse que nós precisamos um tempo de descanso. Ninguém consegue ficar sem descanso. O Augusto Cury tem falado que dentro de alguns anos, de a cada 10 pessoas, 8 estarão doentes psicologicamente. E isso é uma verdade, porque nós não desligamos. E uma das coisas que Jesus vai falar a respeito do sábado é que ele vai combater o sábado como poucas coisas que ele combateu. Porque Jesus mandou a gente descansar, Deus mandou a gente descansar, mas eu não sei se você já percebeu, o sábado no Novo Testamento é diferente do sábado do Antigo. No Antigo Testamento o sábado era um sábado de descanso. No Novo Testamento o sábado é um fardo. É um peso para a comunidade. Por quê? Há um período na Bíblia chamado intertestamentário, que alguns preferem chamar de período de silêncio, que há entre o Antigo e o Novo Testamento. Alguns dizem que esse período durou cerca de 400 anos. Nesse período, a lei do Senhor foi muito modificada. E eles começaram a não usar apenas a lei escrita, a Torá, e passaram a usar o que eles chamavam de lei oral. A lei oral eram ensinamentos, obviamente, ensinados de pai para filho, ou líder religioso da comunidade. E nessa lei oral foram introduzidas mais de 39 leis acerca do sábado que não estão na Bíblia, que não estão no Antigo Testamento. Então essas leis falam de plantio, falam de colheita, falam de costura, falam de curtimento, falam de construção, falam de escrita. Então os homens começaram a denominar quantos passos as pessoas podiam dar no sábado, quantas vezes você podia estender a roupa, quantas vezes você podia acender o fogão, literalmente. Coisas que não estão na Bíblia. E o sábado então virou um fardo para as pessoas. E quando Jesus vem, os seus primeiros embates com os religiosos e os últimos embates com os religiosos, todos estão inseridos a respeito do sábado. Nos primeiros milagres que Jesus faz, o sábado já entra na sua discussão, e o motivo pelo qual Jesus é perseguido a primeira vez é porque ele curou alguém no sábado. Então nós temos que entender os aspectos religiosos que haviam naquele tempo,
para entender então o que Jesus estava tratando, porque senão nós não fechamos com Jesus e acabamos fechando com os religiosos, colocando valor demais em algumas coisas ensinadas que nem na Bíblia estão e não fechando com Jesus. Então quero ler um texto aqui, falando do tema, é agora, tudo mais, que está em Lucas capítulo 6. Versículo 1 até o 6. Aí, meus irmãos, vocês vão ter que ter paciência, que eu costumo citar bastante texto. Então, se você não quiser abrir todos eles, depois você revê o vídeo e você vai estudando na sua casa. Mas esse aqui nós vamos ler, os outros eu vou citar. Então, Lucas capítulo 6, versículo 1, diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espiga com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Pai, nos abençoe mais uma vez aqui. Nós estamos em casa aqui, fomos muito bem recepcionados, sabemos que somos da família do Senhor, somos da família dessa comunidade, queremos realmente ouvir a Tua voz. Não queremos falar nada que o Senhor não falaria para nós. Por isso pedimos que o Teu Espírito nos oriente. As palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, agrade o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em Lucas capítulo 6, nós encontramos uma das coisas mais difíceis de explicar em relação ao sábado. Jesus está em determinada cidade e os seus discípulos estão com fome, e aí você vai lembrar dessas 39 regras que eu falei, quantos metros você podia andar, quantas vezes você podia esticar o braço e tudo mais. E porque os seus discípulos estavam com fome, os seus discípulos entraram numa colheita, pegaram milho e começaram a comer. Na lei de Deus está tudo certo, mas na lei pesada da religião, isso era uma ofensa. E era tudo que os religiosos precisavam para acusar Jesus e os seus discípulos. E é por isso que os religiosos chamam Jesus e falam assim: você não está vendo o que os seus discípulos estão fazendo? Eles estão trabalhando no sábado. Eles não estão trabalhando, eles estão com fome. Eles estão pegando algo para comer. Não tem nada a ver com o trabalho. Mas a religião é assim, ela, além de ser opressora, é mentirosa. Ele fala: eles estão trabalhando, você não vai fazer nada? Jesus não responde. Eu adoro Jesus, porque ele não responde, ele nunca responde. E ele fala assim: vocês lembram daquela história? Porque você está falando com um religioso, com um escriba, você vai perceber que Jesus sempre falava de Moisés, Davi, os caras assim, pilares da religião. E aí ele fala assim: você lembra aquela história de Davi? Os caras: lógico que eu lembro. Então, o que Davi fez quando ele e seus companheiros entraram com fome no templo? Vocês lembram que eles comeram o pão que era oferecido por sacrifício? Ou seja, não podia comer, mas Davi comeu. Aí o relato aqui não fala. Jesus está dizendo assim: vocês não perceberam que o sábado foi feito para o homem, e que não há nada que impeça o homem de comer no sábado, desde que ele esteja com fome? Que eu vou falar uma coisa muito séria: se os homens estivessem trabalhando sem necessidade, seria pecado. Seria pecado. Mas eles estavam com fome, e por isso deixa de ser pecado. Porque Deus nunca vai mandar uma lei que seja contra a saúde do ser humano. E ele fala assim: vocês não lembram de Davi? Os caras não lembram nada. Aí o embate com Jesus começa a ser fechado. E eu gosto de ter uma mente mais fértil. Eu penso assim: Jesus, agora só de raiva, eu só vou curar no sábado. Se o cabra vir na sexta, eu espero da meia-noite. Porque assim,
Porque é impressionante, porque você vai ler nas Escrituras, e depois desse milagre, você já vê, depois desse embate, você já vê Jesus curando um homem no mesmo dia, sábado. Então imagina, se os caras estavam nervosos com Jesus, porque os discípulos comeram milho, imagina agora o que eles vão ficar, Jesus curando no sábado. Entra um homem na sala, ele tem a mão toda atrofiada. Jesus chama o rapaz, isso está em Mateus capítulo 12, é o mesmo texto que nós lemos, mas contado por Mateus. E aí um homem entra na sala, Jesus fala assim: é errado fazer o bem no sábado? Aí eles não respondem. Aí Jesus chama o rapaz, põe a mão dele na frente e cura o menino. O homem com a mão toda atrofiada, toda arrebentada, é curada no sábado. E a religião faz o quê? Em vez do religioso falar assim: olha aí que bênção, rapaz, estava aí com a mão toda arrebentada, olha o que Jesus faz, restaurou a vida dele, restaurou a sua saúde por completo, agora o rapaz consegue pegar nas coisas, vai ser bênção na casa dele. O que a religião faz? Olha aí Jesus curando no sábado. Tem sentido? Nenhum, mas ela faz. A religião faz isso. Aí Jesus fala assim para os homens: se vocês tiverem um animal, um boi, e ele caísse num buraco no sábado, vocês pegariam ele, sim ou não? Aí os caras: pegaria. Tá vendo o que a religião faz? Faz animal valer mais do que pessoa. Porque para um animal eles socorreriam, mas para um ser humano não. E Jesus começa a embater com esses homens, e começa a confrontar essa realidade, fazendo então alguns outros milagres no sábado, como por exemplo o do cego de nascença de João capítulo 9. Quase o capítulo todo é descrito esse texto. Depois você pode ler em casa, fazer suas anotações. O texto diz que Jesus chegou num lugar e encontrou-se com um menino que era cego de nascença. Quem era cego de nascença naquela época era cego de nascença porque eles acreditavam que ele estava recebendo no seu corpo os pecados dos seus familiares. Então era um pecado hereditário. Presta atenção: se um homem era cego de nascença, e tudo o que acontece porque Deus quer, logo aquele homem nasceu cego porque Deus queria, na religião. Essa é a conta da religião. Aí Jesus vai mostrar que não é assim, que não foi assim que ele criou os homens e as mulheres. E aí Jesus pega nesse texto, é um dos textos mais estranhos da Bíblia. Jesus, o homem está cego, Jesus chega e vai curar o rapaz. E em outros textos, Jesus curou, fez assim, curou, não fazia nem barulho com a boca, ele só curou. Agora não, Jesus saliva no chão, pega um barro, faz um lodo, Jesus faz um lodo e coloca na cara do menino. Então você imagina essa cena, Jesus pegando um lodo do chão, barro, colocando no olho do menino, e Jesus fala assim: agora vai lá se lavar. E o menino vai, e quando o menino se lava, ele volta a ver. Aí eu fico perguntando, para que toda essa dinâmica, né? Se o rapaz já vai ficar cego, para que fazer o lodo, pôr no olho, mandar se lavar, todas essas coisas, né? E é um dos textos que a gente não entende, porque Jesus está combatendo aqui não apenas a religião do sábado, mas também essa doutrina de demônios, que vai dizer que nós herdamos pecados dos antepassados, e aquele menino nasceu naquela situação por causa dos seus pais. Jesus diz assim: não. E é justamente por isso que Jesus vai usar o elemento primário da sua criação. Como é que Deus criou Adão e Eva? Do barro. Entendeu? Agora ele vai dizer assim: não, vocês estão dizendo que esse menino está assim por causa do pecado dos seus pais? Não, eu não criei ninguém assim. Eu vou mostrar para vocês como eu criei.
E o que tem aqui no problema do menino é um pouco de falta de barro. E vai lá e o menino vê. E os religiosos se deparam com um menino de talvez 30 anos, que nunca tinha enxergado. Em vez deles falarem assim: olha aí, velho, você chegou aqui, vamos dar um abraço, vamos correr, vamos brincar. O que eles fazem? Chega no menino e fala assim: ô, quem que te curou? Bravo. Agora, gente, com todo respeito, tudo que eu falo parece brincadeira, mas você perguntar quem te curou para um cego é sacanagem, né? O menino respondeu um óbvio: não vi. Leia o texto e vê se eu estou brincando. É exatamente, eu não vi, gente. Como é que você não viu? Eu falei assim: então, eu não vi. Os caras ficam indignados, chamam a família do menino. Leia o texto, chamam a família do menino. Dizem para ele: ô, como é que é essa história do seu filho ser curado? Ele falou assim: ó, gente, eu não estava lá, eu não sei, eu não vi também. Aí eles voltam lá falar com o menino. Fala assim: ô, como é que você foi curado? Eu falo assim: gente, ô, vocês são, hein? Nossa, não há mais nada a fazer. Eu não vi. Agora sim, se você me perguntar, se eu encontrar com ele de novo, eu até te falo. E foi isso que aconteceu. Porque depois desse episódio, Jesus vai conversar com o menino e tem um papo com ele, assim, divino, literalmente. Porque Jesus fala assim: ó, agora que você vê, comece a enxergar a vida. Agora que você vê, enxerga a vida. E o texto diz que o menino crê em Jesus. Agora sim ele vê e enxerga. Agora sim tem sentido. Mas a religião não consegue perceber. Não consegue perceber. Porque ele foi curado em que dia? No sábado. Aí Jesus fala assim: não, calma que tem mais milagre para o sábado. Jesus entra num lugar, em João capítulo 5. E vai conversar com um homem que está num tanque chamado Betesda. Você deve lembrar desse texto. Que em hebraico significa lugar de misericórdia. E no lugar de misericórdia, olha o nome, lugar de misericórdia, há um homem aleijado que está numa fila. Aí você tem que imaginar essa cena. Ele está numa fila que havia um tanque que cabia uma pessoa só, uma pessoa por vez e uma pessoa por dia. E o texto bíblico diz que uma vez por dia um anjo descia naquele lugar, sacudia as águas, e a primeira pessoa que entrava naquele lugar era curada de qualquer enfermidade. Como eu acredito na Bíblia, para mim acontecia exatamente isso. Um anjo ia lá, sacudia as águas, a primeira pessoa que entrasse era curada de qualquer enfermidade. Mas existe um homem que está ali há um tempo maior do que os outros. E quando Jesus entra na cidade, impressionante é o fato de que Jesus vai conversar exatamente com esse homem. E Jesus chega nesse homem e fala assim para ele: você quer ser curado? Gente, presta atenção. O rapaz está ali há 38 anos. Tem sentido essa pergunta? Para nós não, mas para Jesus tem todo sentido. Porque apesar de tudo, Jesus respeita. Ele quer ouvir. Ele não chega lá entregando o negócio. Ele pergunta antes. Porque ele é educado. Não chega a pôr na mão. Não chega profetizando. Ele chega perguntando: irmão, você quer ser curado? De repente o cara falava: não, estou aqui. Estou tranquilo. Ele falou: tá bom, eu pensei que você queria, porque você está na fila aí, mas tudo bem. Mas o menino não responde nem que sim, nem que não. Menino não, senhor, né? Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? O que ele responde? Não tem ninguém que me coloque no tanque. Mas o mesmo texto diz que havia naquele lugar uma multidão de enfermos. E aquele rapaz está dizendo que não havia ninguém. Então nós temos que pensar nesse texto. Porque na verdade havia uma multidão naquele lugar, mas ninguém com condições de ajudar aquele rapaz. E o texto piora. Ele fala assim: faz 38 anos que eu estou aqui. E por maior que seja essa fila, a minha hora chegou por muitas vezes. Mas todas as vezes que chegava a minha hora, alguém pulava à minha frente. Presta atenção. Na fila dos miseráveis tem lugar para miséria. Na fila dos miseráveis tem gente pensando em passar a perna do outro. Isso que não acontece só nos lugares assim, bons. E aí Jesus chega assim e fala para ele: como é que é essa história? Jesus, toda vez que chega minha vez,
alguém vem e pula na minha frente. Obviamente que naquele lugar tinha ali uns 2 cegos, uns 2 surdos que eram fortes, que poderiam facilmente colocar aquele menino no tanque. Mas todo mundo que estava ali pensava só nele mesmo e deixava o rapaz passar por aquela situação durante 38 anos. Jesus chega naquele lugar e fala assim: ó, seguinte, nem entrar no tanque você vai. Como assim? Onde que foi o anjo? Não, o anjo, hoje é sábado, o anjo não trabalha. Ele falou assim: fica de pé. E o menino, o homem, ficou de pé. Gente, isso é magnífico demais. Ele ficou de pé. E aí Jesus fala assim para ele: vai passear. Aí o rapaz, cara, muito, muito especial. Ele anda. Imagina 38 anos esperando, de repente ele nem entra no tanque. Um homem chega, manda ele ficar de pé, ele fica, que coisa maravilhosa, e ele está indo embora. Jesus fala assim: não, espera um pouquinho. Eu vou fazer um negócio aqui para você ser visto. Presta atenção nessa parte, é muito importante. Jesus diz para o rapaz assim, intrinsecamente: há uma forma da religião te ver. Ele fala assim: como? Há uma forma da religião te ver. Aí ele fala: como? É só você pegar essa madeira e sair andando. Pega esse pedaço de pau e anda. E o menino pega a maca e anda. Aí fala para mim, qual é o primeiro grupo de pessoas que enxerga o menino? Fala para mim. Fala, irmão. Os religiosos. Porque além de valer menos do que animal, a religião também faz a gente valer menos do que pedaço de pau. Um pedaço de madeira foi visto. Porque na hora que o menino pegou a maca e saiu andando, os religiosos foram conversar com ele. Aqueles que não conversaram durante 38 anos. Aqueles que o abandonaram durante 38 anos, agora conversam com ele porque ele pegou um pedaço de pau. Tem sentido? Nenhum, mas acontece. Aí você fala assim: quando é que acontece? Acontece hoje, irmão. Já viu uma igreja se dividir por amor? Já viu? Já viu um ministério de louvor falar assim: a gente se ama tanto, vamos dividir? Agora, você já assistiu alguma igreja se desfalecendo, se dividindo por causa de bem? Já viu alguma igreja? Já viu briga na igreja por causa de banco? Você já viu briga na igreja por causa de banco? Ou lá aqui nunca aconteceu? Lá, meu irmão, tem igreja que separa por causa de banco. Você já viu briga por causa de bateria? Vocês não viram, mas assim, os mais velhos viram. Porque quando vinha uma bateria na igreja, o Satanás tocando atrás, assim. Era um negócio assim, não podia, entendeu? O violão podia, o órgão podia, tudo podia. Então, sem perceber, nós também estamos fazendo a mesma coisa. O baterista aqui tem que ser humilde, né? Porque assim, não aparece, não tem chance de alguém ver ele, né? Ele até tenta, mexe o cabelo lá assim, mas assim, não dá para ver, irmão, desiste, velho. Corta o cabelo, assim, até hoje os elementos estão valendo mais do que pessoas. Eu vou te dar um exemplo, gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Eu fui pregar numa congregação no Rio Grande do Sul. Naquele dia eu fiquei lá durante um mês, fazendo evangelismo de rua, e conheci um homem chamado Marcos, que, como quase todo homem de rua, estava bêbado, é claro, né? Num frio de -5, -6, -9 graus, só uma forma de um homem dormir na rua, bêbado. Porque além de tudo, além de tirar a consciência, a bebida ainda traz para ele o aquecimento que ele precisa para dormir. Não estou falando que é isso que ele deve fazer, mas estou falando que é a única forma que ele tem. Aí eu falei para ele: Marcos, dá um tempinho, irmão, vai lá na igreja hoje, vai ter ceia. Você vai? E o bêbado, você pode falar qualquer coisa para ele que ele concorda. Falei: mas você consegue não beber à tarde, tomar um banho, chegar lá na igreja? Tem certeza? Aí quando o Marcos chegou na igreja, ele chegou como? Bêbado, ele. Falei: Marcos, daquele jeito assim, nossa, quase fiquei embriagado. Ele falou oi para mim, eu falei:
O negócio ficou assim, o clima ficou tenso, né? Aí o Marcos, como quase todo bêbado, porque depois que você bebe, de um tempo, dá fome. Aí ele falou assim, meu, não tem alguma coisa para eu comer? Eu falei, cara, nem sou da igreja aqui, mas eu vou ali na cozinha, vou tentar arrumar alguma coisa ali pra gente, porque eu também estou com fome, os irmãos aqui não deram nada para mim, então assim, vai que rola um pão, né? Aí eu cheguei na cozinha, a igreja era pequenininha, a cozinha era atrás do templo. Eu entrei na cozinha, o diácono estava cortando o pão da ceia, fazendo aqueles quadradinhos do pão puma, e colocando o suco de uva no copinho. Aí eu falei assim pro irmão, chegou um amigo meu aí, e está com fome, tem como você reservar um pão aí, desse que você está cortando, para a gente comer, dar uma manteiga? Aí ele falou, quem que é? Eu falei, o Marcos. Aí ele olhou assim na cozinha, e falou exatamente isso. Eu vou falar o que ele falou, você não se escandaliza. Ele disse assim, esse desgraçado aí, fica enchendo a cabeça de pinga, e vem aqui na igreja encher o saco. Aí eu falei assim para ele, o que o senhor disse? E ele me repetiu. Só que esse irmão fez isso cortando o pão da ceia. Eu olhei para ele, eu falei, meu irmão, você está com um pão que daqui a pouco você vai falar que é de Jesus. Assim, eu fiquei assim, gente, assim, imagina eu pregar nessa igreja depois, que ânimo, olha o diácono da igreja. Eu falei assim para ele, não tem sentido. Você acha que é mais importante ter a ceia ou saciar a fome de um homem de rua? Para a religião é mais importante ter ceia, mesmo que as pessoas passem fome. É mais importante comer o pão de Jesus. Eu vou falar para vocês, tem um pão que não é de Jesus. Eu vou falar para você qual pão que não é de Jesus na Bíblia, o que não é repartido. Leia os evangelhos e fale para mim uma vez que Jesus pegou um pedaço de pão e não repartiu. Jesus tem essa mania boa, meu irmão. Tudo que ele pega na mão ele reparte. Esses dias chegou um cara lá, estava pregando na igreja, esses caras que comprou umas naves, uma McLaren igual do irmão aí, uns burrinhos mais sofisticados. Aí ele chegou lá na igreja e falou assim, não na minha, né, mas na outra igreja ele chegou com a chave de um carro. Eu já falei para você, eu não sou mecânico, quero chegar com uma chave boa, uma chave ruim, para mim é a mesma coisa. Ele falou assim, você não tem como consagrar meu carro? Consagrar carro, irmão, já tem essas coisas? Aí ele falou assim, eu queria entregar meu carro a Jesus. Eu falei, eu duvido. Eu duvido que você queria consagrar seu carro a Jesus. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque Jesus faz isso, irmão. Tudo que você põe na mão dele, ele reparte. Você vai repartir seu carro? Os irmãos vão poder entrar nele? Então, não era isso que eu estava pensando. Então oferece a Satanás. Porque tudo que você põe na mão dele, ele poupa. Eu falo essas coisas brincando, mas quem tentou poupar Jesus? Quem tentou poupar Jesus? Quem facilitou as coisas para Jesus? Você está com fome? Tem pão. Nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Porque em nome de Jesus, a gente come o pão da ceia sem se preocupar se tem alguém com fome. Paulo escreveu sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, não é por outro motivo que há muito entre vocês que estão doentes, porque quando comem do pão e bebem do vinho, comem apressadamente o seu próprio pão, e comem como quem tem fome. Paulo diz, se alguém tem fome, come em casa. Então, meus irmãos, a religião tem o poder de fazer isso com a gente. O poder da gente considerar cada vez mais as coisas em descrédito das pessoas. Há outro texto que Jesus curou no sábado, e aí eu vou pular para outra coisa. Quer dizer, assim, há um texto que Jesus faz uma coisa incrível. Os homens chegam com a pedra na mão, em João capítulo 8, e colocam no meio de um pátio uma mulher que havia adulterado. Vocês lembram desse texto? Eu gosto muito desse texto, pela grandeza de Jesus. E os homens trazem arrastando uma mulher à força, e colocam essa mulher, jogam essa mulher no chão,
E todos com pedra na mão dizem para Jesus: agora eu quero ver o que você vai dizer, porque a lei manda. Na lei está escrito que a mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada, deve ser assassinada. Mas não está escrito isso na lei. Está escrito que o homem e a mulher que forem pegos em adultérios devem ser assassinados. Levítico capítulo 20, versículo 10. Mas aonde está o homem? Não é de hoje que as mulheres são desvalorizadas. E ele coloca aquela mulher no meio da praça. Sabe o que Jesus faz? Imagina esse tumulto. Jesus agacha, começa a escrever no chão. A paciência do homem. Está com pedra, sangue nos olhos, a mulher toda machucada e Jesus lá. E o pessoal falando, ele falou assim: tá tudo certo, gente, pode jogar a pedra. Sério? Quem não tiver pecado pode jogar a pedra. E o texto diz que devagar os homens foram deixando as pedras e foram saindo, ao passo que ficou quem lá? Jesus e a mulher. Ninguém tacou pedra, porque tacar pedra no outro é como tacar no espelho. Não há justo, não há um sequer. Jesus está ali escrevendo na terra, de novo brincando com a terra, pensando assim: nossa, não era isso que eu criei, gente. Os caras querendo matar a mulher. Então joga a pedra. Ninguém jogou. E Jesus fala assim: aí, tá vendo? Se ninguém te acusou, eu muito menos. Vai em paz e não peque mais. E a mulher fala: Mas a religião mata pessoas. Em nome de Deus. Em nome de Deus nós estamos fazendo as maiores atrocidades. Matando, excluindo, arrebentando com pessoas, excluindo pessoas, sem perguntar como elas estão. Então a religião mata a gente precisa ver isso na Bíblia. Outra coisa que eu queria destacar aqui, caminhar por fim, é sobre os encontros que Jesus tem na Bíblia e as pessoas que Jesus usou. Meus irmãos, João capítulo 4, fala a respeito de uma mulher que se encontrou com Jesus, ou melhor, que Jesus encontrou com a mulher. Essa mulher era samaritana. Vocês lembram desse texto? Vale a pena você ler. Quase todo o capítulo 4 está escrito a respeito dessa mulher. O texto diz que Jesus, João capítulo 4 todo, do 1 até o fim. O texto diz que Jesus parou num lugar porque ele estava cansado, havia uma mulher tirando água ao meio-dia, vírgula. Irmãos, mulheres não tiram água ao meio-dia. E mulheres não tiram água sozinhas. As mulheres tiravam água de manhã e acompanhadas. Essa mulher já tem um problema social. Tem um motivo para ela estar tirando água sozinha ao meio-dia. Ela era uma pessoa de reputação duvidosa e a sociedade, junto com a religião, estão punindo essa mulher, fazendo com que ela ande sozinha ao meio-dia, para que ela não fique com pessoas santas. E Jesus encontra essa mulher e fala assim para ela: dá um pouquinho de água. A mulher fala assim: como é que você pede água para mim? Eu sou judia, eu sou samaritana, perdão. Os judeus não conversam com os samaritanos. Aí Jesus falou: pois é, os judeus não conversam não. Mas você é o quê? Sou judeu. Mas que tipo? É o tipo que Jesus falou para o judeu ser. Aí beleza. Aí a mulher fala assim para ele: não tem, tá bom, vou te dar água. Aí Jesus fala assim: não, faz o seguinte, eu que vou te dar água. Aí ela fala assim: como é que você vai dar água? Você nem tem como tirar. Aí ele falou assim: não, estou falando dessa água não, estou falando de qual? Da água viva. A mulher fala assim: água viva? Nunca ouvi falar. Água viva, o que a água viva faz? Ele fala assim: a água viva vai fazer com que você nunca mais tenha sede e nem precisa tirar. Agora preste atenção que tipo de água Jesus está oferecendo para a mulher.
A humilhação dessa mulher é todos os dias buscar água fora de hora, porque ela está sendo punida pela religião. Jesus dará uma água para ela que ela nunca mais vai ter sede. Jesus está tirando essa mulher da humilhação. Ela fala, eu quero, sei lá como ela fala. Ela fala assim, eu quero essa água. Jesus fala assim, tudo bem, busca seu marido lá e vem cá. Aí ela fala, então, eu não tenho marido. Jesus fala assim para ela, disseste bem, porque 5 tiveras, e o que tens agora não é seu. Aí a mulher fala assim, vejo que és profeta. E ela muda de assunto, como toda mulher. Ela fala assim, onde que adora, o lugar certo da adoração? E ela vai puxando para o outro lado. Jesus fala, não, vamos conversar sobre isso aqui. Porque ela vai se negando, Jesus a conhece, e ela fala assim, eu sei que há de vir o Cristo, e Ele nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz uma coisa para ela, eu sou o Cristo, eu que vos falo. Aí eu vou perguntar para vocês que tem escola dominical, um prédio 3 andar, deve ter muita aula aí, quantas vezes Jesus falou que Ele é o Cristo? Na Bíblia. Eu vou falar para você não ficar queimando neurônio. Uma vez Jesus falou para uma pessoa que Ele era o Cristo. Sabe para quem que Jesus reservou essa ocasião especial? Para uma mulher que tinha 5 ex-maridos e um amante. O teu Jesus não conversaria com essa mulher, fala a verdade. Mas esse Jesus aqui não apenas conversa com ela, mas como fala para ela o que não falou para ninguém. E ela fala assim, é você. E ela sai correndo, ela é doida, ela sai correndo para a cidade, e ela fala assim para as pessoas, preste atenção, encontrei um homem que me disse tudo o que eu faço, será que ele é o Cristo? Olha aí uma dúvida, ela não tinha nem certeza, e eu vou falar o que acontece, no final do capítulo, a cidade se converte, amém, né? Amém. Então Jesus usa uma missionária, que tinha 5 ex-maridos e um amante. A pergunta que eu sempre faço é, quanto tempo essa mulher demoraria para ser missionária nas nossas igrejas? Chuta, uns 70 anos, o tempo dela morrer. A conta de Jesus é diferente. A conta de Jesus é diferente. Ele usa pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas. Aí você fala assim, então Jesus usou aquela pessoa? Sim. Fala para mim qual era a melhor pessoa para se converter nessa cidade. Aqui Jesus fez estratégia. Se Jesus converte a mulher da pior reputação, logo a cidade inteira vai se converter, irmão. Mas nós estamos querendo converter os caras certos, e esquecendo que são errados, sem perceber que todo mundo pecou e todos esclarecem da glória de Deus. E esse Jesus conversa com essa mulher, gasta um tempo, risca, ele corre risco, irmão. Imagine se passa um fariseu ali. Eu fico imaginando um pastor conversando com uma mulher dessa em lugar público e passando um presbítero. Assembleia no domingo. Não ia ter nem tempo de dizer outra coisa. Porque a religião faz isso também, fala o que a gente faz, fala onde a gente estava, mente contra a gente. Mas Jesus se arrisca por essa mulher. Tem um monte de coisa aqui, espera aí, eu vou falar mais uma só. Tem outro homem que Jesus usa, aos missionários que Jesus usa. Lucas capítulo 8. Jesus conversa com um homem gadareno, o seu nome era Legião. Há um homem que, segundo as escrituras, morava num sepulcro, onde morto mora. Era amarrado constantemente pelos seus amigos concorrentes, e segundo o texto de Marcos, limpava suas feridas com telhas. Esse homem chega no lugar, Jesus vai se encontrar com ele, Jesus viaja para encontrar com ele. Responde para mim, quantos milagres Jesus fez em Gadara? Jesus viaja por causa de uma pessoa, gadareno. Jesus vai conversar com ele e fala assim, oi, bom dia, qual que é o seu nome? Ele responde, Legião, nome diferente,
porque havia naquele homem cerca de 5.000 demônios, uma legião de soldados romanos, cerca de 5.000 homens, então cerca de 5.000 demônios. Aí Jesus começa a conversar com ele, o homem se converte. Aí Jesus fala assim: que bom que você se converteu. Aí ele fala assim: Jesus, agora eu quero ir com você. Jesus fala assim: não, comigo você não vai. Como assim, Jesus? Queria andar com você, ser seu discípulo. Ele fala assim: não, o time está fechado. Aí ele fala assim: então, mas eu escutei aí no meio das fofocas que tem um que vai te trair, a gente já faz essa substituição, então assim, fica tudo mais fácil. Jesus fala assim: não, eu vou te dar um desafio, vai lá, volta para tua casa, conta aos teus tudo quanto Deus fez por ti. O que Jesus está dizendo para ele? Vai lá, meu irmão, encontrar com as pessoas que te amarraram com correntes, que te deixaram sem roupa, que te tacaram num lugar de morte, e fala para eles que Jesus ama eles. Amém? Então Jesus está falando para você: vai lá encontrar com o homem que te bateu, vai lá encontrar com o injusto. Lembra aquela pessoa que te expôs ao ridículo? Vai lá dar um abraço nela, porque se ela fez isso é porque ela está mal, irmão. Então você precisa mostrar para ela: você está mal, você está me expondo, o que está acontecendo? Deus te ama, irmão, vem que dá um abraço. Você está me expondo por quê? Então o que eu queria dizer aqui nessa noite é justamente isso, meus irmãos. A religião está fechando os nossos olhos, e nós não estamos mais enxergando Jesus, não estamos mais vendo Jesus. E eu quero ir para o último texto aqui de hoje, que é o Jesus na cruz. Aí eu fecho aqui, os meninos podem tocar se quiser, não sei o que vai rolar depois. Mas, Lucas 23, Jesus está na cruz, ao lado de 2 salteadores, já falei isso ontem. Um salteador falou assim para ele: se você é o Cristo, por que você não desce da cruz? Ele não respondeu. O outro diz assim: por que você está falando isso dele? Nós temos culpa, nós estamos aqui por culpa, ele não tem culpa. E o rapaz olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que o rapaz disse para ele? Jesus diz para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que dia, irmão? Hoje. Então eu vou te contar uma história bonita a respeito de Jesus. O cara que introduziu o céu, o primeiro homem que pisou no céu foi um ladrão. Um ladrão entrou lá. O que será que o Jesus de hoje dizeria para esse menino? Jesus, lembra-te de mim? Você já batizou? Eu estou brincando ou estou falando sério? Fez profissão de fé? Creu? Não dá, então você vai para o inferno. O que Jesus fala? É hoje, irmão. É misericórdia. Ah, pode batizar? Pode? Deve, porque Jesus mandou batizar. Pode fazer profissão? Deve, porque Jesus mandou fazer. Mas e se não der? Não deu. Não deu. Como que ele seria batizado, gente? Ele vai morrer. Mas eu falo sem medo, que alguns religiosos não acreditam que esse homem foi encontrar com Jesus no céu. Então o homem que introduziu o céu com Jesus foi um ladrão. Aí você pensa assim: que injusto. Não, Jesus está te chamando para ir para lá. Qual que é a diferença entre nós? Nenhuma. Aliás, há uma. Nós falamos do ladrão que ele não falou da gente, porque ele não ficou lá falando da gente como o outro ladrão falou. Ele só falou assim: Jesus, dá um tempo aí, tem como lembrar de mim? Tem sim. Então eu queria orar assim, porque eu estou animado aqui com vocês. Porque Deus já tem trabalhado muitas coisas aqui nessa congregação, nessa igreja. E tenho conversado com jovens desde o dia que cheguei. E não é porque eu falei com eles, mas é porque eu percebi isso de algumas pessoas. De quase todo mundo, na verdade, que está aqui.
Eu vou te dizer sem medo, é o tempo de nós quebrarmos a religião com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. É o tempo onde nós devemos levantar novamente as palavras de Jesus e dizer: não é isso que Jesus disse. É o tempo da gente falar: não, as pessoas não podem valer menos do que animais. Deixa Deus falar com você, porque isso é muito sério. Talvez você está considerando pessoas menos valiosas do que coisas. Talvez o seu núcleo de brigas tenha a ver com coisas. Você não briga por ninguém, mas você briga por coisas. Nada te desonra, coisas te desonram. Talvez pessoas estejam valendo menos do que animais no nosso meio. E Jesus está dizendo assim: não era isso que eu pensava para a igreja. Eu pensava numa comunidade relacional, livre de amor, que abraçaria as pessoas, que não julgasse, que não fosse extremamente religiosa, que não fosse fria, mas que iluminasse a terra. Vou falar uma coisa assim. Quando Jesus vai falar a respeito da palavra dele, ele fala coisas simples. Vocês são a luz, vocês são o sal, elementos simples da comunidade. Jesus não disse: vocês são ouro, vocês são pérola, como tem irmão dizendo aí nas canções. Jesus disse: vocês são sal. E se o sal perdeu o sabor, não serve mais para nada, tem que ser jogado fora. Irmãos, que Deus assim possa restaurar nosso vigor. Há pessoas que precisam da gente, homens e mulheres que esperam pela igreja, homens e mulheres que sonham com uma visita de uma igreja, homens e mulheres que pensam assim: se tivesse uma igreja nesse bairro. O pessoal fala assim: mas tem uma ali. Mas aquela que tem não parece com o que Jesus falou. Então eu anseio por isso, eu acredito nisso. Eu acredito que vocês conseguem, pelo sacrifício de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, voltar à simplicidade, olhar pessoas como elas devem ser olhadas, jogar as suas pedras no chão e ao lugar de pedras dar abraço, dar beijo, carinho às pessoas esquecidas. Quero te fazer um desafio nessa noite. Um desafio de você pensar em uma pessoa. Gostaria que você pensasse em uma pessoa. Bom, não fica com crise de multidões, não. Queria que você pensasse em uma pessoa. Pode ser seu porteiro, jardineiro do seu condomínio, pode ser seu médico, pode ser o frentista que abastece seu posto, pode ser o rapaz da rua, pode ser qualquer pessoa, pode ser sua esposa. Você vai orar a Jesus falando assim: eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou fazer por ela o que o Senhor fez por mim, eu vou apresentar ao Senhor em toda a sua plenitude, vou mostrar a sua glória através do meu coração. Mas não pense em alguém assim tão próximo. Entre além, nós vamos orar. E se você quer fazer isso, você vai se comprometer com Jesus, não é comigo, não é com ninguém aqui. Eu quero te dar um tempo aí para você orar silenciosamente, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E você dizer para Jesus: Jesus, assim, tem uma tendência muito grande pela religião. Muitas vezes eu valorizo muitas coisas, mas esqueço das pessoas. Muitas vezes eu julgo as pessoas, mas poucas vezes a amo. Nunca perguntei o nome das pessoas que me servem, mas reclamo delas no dia seguinte. Então, Senhor, nós queremos aqui nessa noite te agradecer por essa igreja, pelos pastores daqui, pelo despertamento do Senhor nesse lugar.
Oramos pelo Espírito para que Ele nos conduza em simplicidade, em vida, em evangelho, retirando de nós cada vez mais as castas da religião, as coisas que a religião foi colocando na gente e que não tem a ver com o Teu evangelho, mas nos faz voltar à essência do Senhor, as Tuas palavras, o Teu coração, os Teus ensinamentos, para que nós sejamos a igreja do Senhor na terra, os representantes do Senhor na terra, e que as pessoas percebam o Teu amor através de nós, aqui nesse bairro, Senhor. Oramos pelos nossos vizinhos, pedindo ao Senhor que ministre sobre os seus corações. Oramos pela nossa cidade aqui de Campos, pedindo a Teu Espírito para que nos invada aqui, diminuindo a violência infantil, a violência doméstica, os abusos, a prostituição. Nós queremos, como igreja, denunciar todas as coisas que não têm a ver com o valor da vida do ser humano, como o Senhor fez. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quero agradecer vocês pela oportunidade. Amanhã eu acho que serão poucos que estarão aqui à tarde, então agradeço aqui. Peço desculpas se alguma coisa que eu falei não condiz com o que você crê. Estou aberto para conversar sobre qualquer coisa. Se eu te ofendi com alguma palavra, me perdoa, mas eu falei assim o que Jesus pediu. Termino com uma história. Vou só pedir para só um pouquinho mais baixo, senão vai dar microfone aqui. Termino com uma história de um pastor batista lá de São Paulo. São Paulo tem uma parada gay muito grande, né? Vocês devem ver aí o movimento LGBT em São Paulo, é assim, milhões de pessoas. Na última parada gay, esse pastor batista foi lá, estendeu um cartaz escrevendo assim: Jesus te ama. O travesti pegou nos seus ombros e disse assim: se Jesus me ama, aonde ele estava quando meu pai cristão abusava de mim quando eu era criança? E aquele pastor, ministrado pelo Espírito, respondeu: sabe o que para ele? Jesus estava lá, eu que não estava para impedir. Quando a igreja se omite, as coisas mais terríveis acontecem. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Você quer ficar de pé para cantar esse hino?
falar uma coisa para você. Se Jesus entrar na nossa vida do jeito que Ele quer entrar, Ele vai nos levar às pessoas. Ele vai nos levar a ver as pessoas. Ver as pessoas além daquilo que elas aparentam. Sabe o que é ter um coração, cara, mas muito Jesus na veia? É conseguir olhar para as pessoas do jeito que Ele vê. É olhar para a prostituta além do que ela fez. É olhar para dentro da sua casa além daquilo que te afligiu. É olhar para o seu próximo que talvez está aqui dentro da igreja e não vê só o que ele te fez. Eu sinto que enquanto igreja a gente precisa hoje, e a hora é agora, de tomar uma posição diante de Deus, de falar assim: Senhor, eu quero muito do Senhor na minha veia, mas eu quero assumir um compromisso com o Senhor de ir às pessoas, de tal forma que ninguém mais vai entrar dentro dessa igreja e sair daqui sem sentir-se abraçado. Nenhuma pessoa mais que conviver conosco vai deixar de ver o amor de Deus em nós. Se você sente esse desejo e você quer orar comigo, quer orar aqui na frente, eu queria te dar essa oportunidade de você vir aqui até na frente e fazer essa aliança com Deus. Se você quiser, sai do seu lugar. O ministério vai tocar baixinho. Nós já estamos com a hora avançada, mas eu queria ainda orar com você. Você quer fazer esse compromisso com Deus hoje? De ir às pessoas? Então vem aqui que nós vamos orar. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Para que o Espírito Santo te encha de amor. Te encha de amor. Queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado aí. Quem está aqui na frente também. É assim, ó. É assim. Nós precisamos repartir. Nós precisamos servir. Deus conta conosco. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós entendemos que a entrada do Senhor na nossa vida nos gera, nos compele às pessoas, Deus. Ó Deus, nos estimula ao amor. Ó Deus, faz-nos olhar para o nosso próximo, Jesus,
além da aparência. Ó Deus, e nós temos pessoas aqui que se predispõem a nesse momento fazer uma aliança com o Senhor, de olhar para o próximo, Deus. Ó Deus, de ser luz sobre o velador. Deus, porque a tua palavra diz que não se coloca uma candeia sob, Deus, a cama. Antes, Deus, se coloca no velador, para que ali a candeia possa brilhar e para que possa fazer a função pelo qual ela foi feita, Deus. Ó Pai, nesse momento, assim como que para a candeia brilhar necessita ter óleo, nós queremos te pedir agora que o teu Espírito Santo derrame sobre essa igreja o óleo do amor, Deus. Ó Deus, o óleo do amor, que nos possibilite permanecer com a candeia acesa, Deus. Ó Deus, e que uma vez essa candeia acesa, que é uma obra que só o teu Espírito Santo pode fazer, que o Senhor mesmo nos coloque sobre o velador, Deus, e que ali nós possamos brilhar. Ó Deus, brilhar não a nossa luz, mas a tua luz, mas para que o mundo veja Cristo em nós, que é a esperança da glória de Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos agora, Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha, Deus, a tal ponto que nós possamos transbordar de amor, que o Senhor nos dê oportunidades de levar o teu amor, de viver o teu amor de forma intensa. Nós oramos, Deus, por aqueles que fazem uma aliança agora com o Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, faz a obra que só o teu Espírito pode fazer. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você crê que recebeu essa graça, esse presente do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Se você quiser, você pode dar um glória a Deus. Você tem liberdade na presença dele. Mas saia daqui decidido a amar. Eu decidi amar. Agora quer começar a amar agora. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala: cara, vamos nos amar. Vamos nos amar. Esse é o projeto de Deus para nós. Aleluia. Irmãos, deixa eu só dar um último recado. Os livros estão sendo vendidos lá embaixo. Amém? Os livros estão sendo vendidos lá embaixo, as camisas também. Amanhã, às 16h30, pastor Daniel estará aqui conosco ainda. Às 19h30 também teremos a continuidade do Conja, que vai até domingo à noite. Não falte, convide seus amigos. Que Deus abençoe. Saia daqui transbordando desse amor. Amém? Deus abençoe. Até amanhã às 4h30 da tarde. Deus abençoe.